Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo especial, tão logo, vídeo único das 12 horas, comentando sobre meus 23 jogadores que eu escolhi para as finais, para o Mundial de Clubes. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, só para deixar claro aqui uma coisa importantíssima, é que esse vídeo vai apenas 12 horas, não terá vídeo nem às 10 nem às 20 horas, então é porque é um vídeo que eu trabalhei bastante, construí bastante, e vocês vão gostar bastante, tá bom? Dito isso, você que tentar uma coisa. Segundo as regras da Conmebol, da FIFA, que é justamente a personagem que trabalha ali com o Mundial, todos os times têm que ter 3 goleiros, não importando a situação. Então o time tecnicamente tem 23 nomes, só pra gente deixar claro aqui, 23 nomes. Desses 23, 3 tem que ser goleiros. Não importando que seja, 3 tem que ser goleiros. Então, fiquem atentos com isso. E claro, essa lista ela pode mudar a qualquer instante, muito por conta de lesão. Então eu sempre vou colocar pelo menos mais um lateral, mais um jogador a mais, além do excedente, para colocar em cada posição que eu achar razoável, tá bom? Então vamos nessa, vamos conversar bastante sobre isso, que não vai estar no texto. Então antes de sentar e falar, conversar em todos os nomes, que eu sei que vai ter polêmica, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar sobre essa continuação, né? Sobre esse mundialzinho. E bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, é certinho. Vamos lá. Meus 23 no Mundial, né? Eu acho que eu tenho que pensar muito na questão do Fernando Diniz, né? Sobre as variações. Quanto mais jogador puder variar dentro de campo, melhor vai ser esse jogador. Muito disso foi pescado logo no início do trabalho dele. Desde então, por exemplo, mesmo com o início do Abel Braga, o Diniz ainda manteve o Felipe Melo na zaga. Isso daí modificou bastante o time. E eu acho que quanto mais um jogador puder destacar-se em várias posições, muito melhor ele vai ser para esse time do Fluminense. Então eu penso muito justamente no que o Diniz ia pensar. Então, meu Mundial. Goleiros, né? Goleiros não tem como variar, mas tem que ter 3 goleiros. E aí eu coloquei o Fábio no gol. Fábio, que vai ser o nosso goleiro titular, né? Nessa zaga, nessa volância, nesse goleiro, né? Nessa função de goleiro. Eu acho que não tem nem como. Até recuso apresentações sobre isso. É um goleiro bem sólido. É um goleiro que tem muita vontade de agarrar mesmo. É um goleiro que realmente eu gostei bastante. Eu sempre pedi pro Fluminense. Eu acho que o Mário também pediu bastante. E disso daí gerou bastante conversa. E o Fábio pra mim é uma escolha. A segunda escolha, né, que é o reserva imediato, né, o Pedro Rangel. Pedro Rangel, que em diversos jogos ele se manteve bem estável. Até hoje eu me lembro do jogo contra o Atlético Paranaense, que ele jogou, que ele esteve em campo. Ele foi para mim um dos melhores jogadores do Fluminense naquela situação. Claramente que com a expulsão do jogador do Atlético Paranaense ajudou bastante, mas o Pedro Rangel nunca teve esse problema. Dentre todos os goleiros ali, para mim o segundo mais confiável inteiramente. O terceiro, que vai ser uma polêmica, né, é o Gustavo Ramalho. O Gustavo Ramalho, que é esse cara aqui, é um goleiro que eu gostei bastante. Ele já participou de diversos jogos, como por exemplo alguns jogos que
O Fluminense só estava muito mais focado na Libertadores do que no jogo do Campeonato Brasileiro. O Gustavo Ramalho tem até poucas falhas. Claramente que é um goleiro que não é tão sólido assim como o Pedro Angel nem o Fábio. Mas o problema maior dele é justamente que o outro alternativo é o Vitor Eudes. E o Vitor Eudes, eu sempre me perguntava assim, mas quando o Vitor Eudes vai entrar? E aí o Vitor Eudes entrou e eu falei assim, agora entendi porque o Vitor Eudes não entra. Então, o Gustavo Ramalho para mim é muito melhor. É um cara que eu adoro ver ele dentre os menos sólidos para jogar nessa função. Ele é o melhor e é por isso que eu escolho ele. Agora vamos à polêmica. No próximo... Não sei se é lateral. Laterais não tem polêmica. Laterais não tem polêmica nenhuma, né? Samuel Xavier, pô, titularíssimo do Fluminense, dispensa apresentações, diversas vezes o Samuel Xavier fez essa função de lateral muito bem. Ele consegue justamente também transmitir isso daí numa função mais pro meio de campo, não menos atravessador, mas mais como um armador do time. E eu gosto muito disso, dessa variação toda, desse chute, dessa ofensividade, que o Fluminense vai ter que ter bastante. No lado dele, né, que tá também o reserva imediato do Samuel Xavier, que é o Guga. O Guga, para mim, é um dos caras que realmente, dentre os quatro, é o que eu menos gosto, mas não é o que eu falo que é ruim, tá? Diversas vezes entrou justamente em fogueiras, como por exemplo na final da Libertadores da América, entrou no jogo para substituir o próprio Samuel Xavier, que se lesionou, e jogou muito bem. Eu acho que por conta disso ele merece muito estar nesse Mundial de Libertadores. Também diversas vezes com menos um ele jogou muito bem. Com menos jogador do Fluminense ele entrava e fazia participar muito bem. E claro, né, faltou um pouquinho para ele meter o gol do título e ele não meteu. E acontece. Do outro lado, pulando daqui, o Marcelo. O Marcelo que, claro, dispensa apresentações, ex-Real Madrid. Na minha concepção, dentre os quatro, o melhor lateral, mas que está com uma queda de rendimento grande, não sei por que motivo. Mas é importante a gente ver, né, que o Fluminense está bem colocado ali de lateral. E você vê que as características do Samuel Xavier e do Marcelo meio que também são as mesmas, né? O Samuel Xavier e o Marcelo, eles trabalham também muito no meio de campo. O Marcelo, ele trabalha também junto com... dando uma genialidade nesse time aí. E ele pode trabalhar justamente nesse meio de campo, como volante, trabalhando com o Martinelli ou com o Alexander na lateral. E também pode também trabalhar como próprio lateral, podendo fazer ali um pouquinho mais de dinâmica para o time dentro de campo. E por fim, né, Diogo Barbosa, né, na minha concepção, é o lateral que realmente me surpreendeu bastante, muito por conta de informações negativas que eu tive dele, mas me surpreendeu bastante. O Diogo Barbosa, que hoje é um lateral bem menos flexível, né, do que os outros três. O Guga, por exemplo, diversas vezes faz um segundo atacante, um segundo volante, mas o Diogo Barbosa é um cara bem menos flexível, mas mesmo sendo bem menos flexível, ainda tem justamente essas entradas como se fosse um ponta, ou até mesmo um ala. Então eu gosto muito disso dele, que ele é o menos flexível, mas é o mais flexível na posição de lateral, que é ponta e ala, e isso eu gosto muito dele. E talvez o Fluminense precisando de uma velocidade nas laterais, por causa do Diogo Barbosa, seria interessante nesses jogos. Zagueiros, aí que vai ter polêmica. Polêmica, pode colocar polêmica aí. Rapaz, uma polêmica gigante. Nilo, capitão do time, dispensa apresentações. Nilo, que hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil, se não é o melhor zagueiro do Brasil, disparado, e do Brasileirão. É um cara que hoje merece muito, né? Tem uma boa ofensividade, não é driblado facilmente. Vamos esquecer a questão do Arrascaeta. Mas diversas vezes, quando a gente precisava de velocidade, a gente precisava somente até mesmo um jogador que pudesse
também dá aquele passe certo. O Nino eu gostava muito. Do lado dele, o Marlon, que é o reserva, possível reserva dele, é um cara que o único diferencial dele, do Nino, na minha concepção, é justamente a questão do da de se manter da mesma, né? De nunca de sempre estar na mesma página, e diversas vezes ele some disso, ele desaparece, ele esquece completamente que ele é um bom jogador e diversas vezes falha. E muito disso faz com que o Marlon ele não consiga ser o titular do time. Diversas vezes as pessoas falavam que talvez ele seja titular do lado no lado do Nino, mas não parece que está acontecendo isso. Diversas vezes porque ele às vezes some. Ele às vezes pum, dá um estouro na mente dele. E aí isso me preocupa. Mas ele sempre foi um jogador viável. Na final da Libertadores jogou muito bem. E muito por conta dessa final das Libertadores eu coloquei ele. Eu acho que antes da final da Libertadores eu não colocaria ele, mas depois eu vou colocar ele porque ele se mostrou bem confortável, bem viável para essa Mundial desse clube. Do lado, né, ali Felipe Melo. Na minha concepção vai ser um zagueiro que vai ser interessante nesses jogos, porque a gente vê que os times que a gente tem, que a gente vai enfrentar, que com certeza vai ser o Al Hilal, o Al Ittihad, que são times que jogam muito mais na velocidade, e até mesmo o próprio Manchester City, que também joga nessa velocidade. Mas eu acho que mais interessante na velocidade é justamente ter um zagueiro cadenciador. E o Felipe Melo faz isso muito bem. O Felipe Melo também consegue justamente se manter bem firme no ataque. E diversas vezes pode trocar de posição com o próprio Nino, com o próprio André ou com o próprio Martinelli para fazer essa função de zagueiro. Isso daí ajuda bastante ele a poder se locomover melhor. Eu gosto porque ele sempre teve a função de volante, mas ele joga como zagueiro. Isso daí pro Fernando Diniz é muito interessante. E do lado dele também, que faz o mesmo papel, Thiago Santos. Eu não coloquei o David Braz, né? Mas eu quero colocar a menção rosa, né? O goleiro, a menção rosa pro goleiro era o Vitor Eudes. Entendo que ele é um goleiro viável, mas dentre os três, ele não é melhor do que os três. A menção rosa pro lateral é o Esquerdinha, que foi um dos melhores jogadores do Fluminense naquele Fluminense e The Strongest, né? The Strongest Fluminense, lá na altitude. Eu gostei muito dele. E o Thiago Santos é um jogador que eu traria ele, sim. Como zagueiro. Eu falaria pra ele que ele é zagueiro. O Diniz ele testou, e aí vou já fazer a menção rosa do David Braz sozinho na zaga e o Thiago Santos. E eu gostei muito mais do Thiago Santos sozinho na zaga do que o David Braz. O David Braz, para mim, era muito um cara que precisava justamente de algum suporte, e o Thiago Santos meio que não precisa muito disso. Todos esses, o Felipe Melo, o Marlon, o Nino, o próprio Thiago Santos, nenhum deles precisou de suporte. O David Braz, para mim, precisou. E por conta disso, essa que é a diferença do Thiago Santos com o David Braz. Então, se eu fosse colocar, eu colocaria o Thiago Santos. Aqui eu não coloquei, né? Volante. Calma aí. Vou ter que colocar aqui com vocês. Não. Só pra gente colocar aqui, porque senão vai ficar feio, né, no vídeo. Volante. Volante, né? Jogador. Aqui a gente faz ao vivo. Sem edição nenhuma. Volante. André. O melhor zagueiro, o melhor volante do Brasil. É um cara que realmente tá jogando muito bem. Tá tendo essa participação tanto ofensiva quanto defensiva. É um jogador que ele pode ter um destaque interessante pro Fluminense, pensando em ofensividade. É um cara que também pode fazer também a zaga e também fazer até um terceiro zagueiro. E é por isso que eu gosto muito dele. Eu acho ele muito viável. Na reserva imediata dele, o Alexander,
que é um cara que pode, a gente poderia colocar ele como também o reserva do Martinelli, mas eu vou colocar na reserva do Alexander. É a mesma situação, só que o Alexander ele é um pouquinho pior do que o André. O André é um cara que entende justamente dos fundamentos do que ele tem que fazer dentro de campo, pensando no Fernando Diniz. O Alexander ainda está muito afoito nisso tudo. E diversas vezes ele só consegue justamente se destacar quando ele faz um gol de destaque. Porque o restante ele não está fazendo muito bem. Dentre esses 4 aqui, ele é o pior. Mas ele também ainda tem suas utilidades, ele ainda tem seus trabalhos. Eu gosto muito disso. Ali, saindo ali, entrando no reserva do segundo volante, o Danielzinho. O Diniz ele não vê o Danielzinho como armador do time. O Danielzinho ele é um cara que, diferente de todos esses aqui, ele é um jogador mais volante armador. É um cara que talvez, se a gente não colocar o Ganso, a gente colocar o Danielzinho ali para armar o jogo, para poder justamente modificar justamente ali a situação. Por exemplo, a gente perdeu o Ganso. Vamos dizer que o Ganso não está no campo. Ter um Danielzinho, pelo menos como volante e até mesmo um armador do time, seria interessante. Eu gosto muito disso dele. É um cara que sabe somente se defender, sabe defender a equipe, mas como volante, ele traz somente essa alternativa. O André, por exemplo, é o volante-volante. O Alexander é o volante atacante. O Danielzinho é o volante armador. E a gente tem o segundo volante, de fato, que é o Martinelli. Ou seja, a gente está bem completo, né? Se a gente precisar de atacar, a gente tem um atacante. Se a gente precisar somente de um armador, a gente tem um armador. Se a gente precisa de um volante. Se a gente precisa de um segundo volante que tanto arma bem, quanto realmente se defende bem, mas que não é o melhor de todos, é o Martinelli. Martinelli que vem destacando bastante, é um cara que, tecnicamente, eu não me preocupo da saída do André, porque o Martinelli eu acho que vai poder ajudar bastante nessa primeira volância, mas ele também joga bem como segundo volante e até mesmo pode auxiliar o Marcelo diversas vezes jogando pela lateral. Isso é interessante. Então, olha só como está as variações do time, e sempre estou falando de variações. Eu estou falando de variações do Alexander, eu estou falando de variações do André, estou falando de variações do Nenelzinho, do Martinelli, do próprio Nino, Marlon, que diversas vezes pode ser o único zagueiro, o Felipe Melo e o Thiago Santos, que podem se tornar o primeiro volante. Então olha só como está sendo a situação. Até mesmo do Diogo Barbosa, do Guga, do Samuel, do Marcelo. Então eu só quero mostrar isso para vocês antes de chegar nas outras partes, para mostrar para vocês como que essa variação está acontecendo, tá? E é claro, né, os especiais, que são jogadores que eles tecnicamente eles vão estar em situações especiais de jogo. O Ganso como armador do time, como um cara que vai ser mais centralizador das bolas, como um cara que vai editar o ritmo do jogo, até mesmo cadenciar bastante o jogo, ou até mesmo o JK, que pode também deixar de soltar esse jogo, deixar de cadenciar esse jogo e partir por mais uma ofensividade como segundo atacante. Isso vai ser interessante para ele, porque ele consegue justamente atacar os espaços, ele consegue justamente atribuir mais essa velocidade de ataque que ele tem, e é por isso que eu gosto muito dele. Então essa que é a diferença. Enquanto a especialidade dele é justamente diminuir o ritmo do jogo e trabalhar melhor a bola, o outro é você aumentar o ritmo do jogo e melhorar a bola. Então olha só como que essa variação acontece dentro dos próprios jogadores, e a gente vê especiais como o John Kennedy e o Ganso trabalhando melhor isso. Aqui também não sei porque eu não coloquei pontas. Vamos colocar aqui pontas. Aqui a gente faz ao vivo. Pontas, áreas, melhor ponta, né? Colombiano e do Brasileirão. É um cara que também tem uma variação interessante no meio de campo, que diversas vezes, quando o Ganso sai, ele faz esse médio de campo, ele trabalha melhor a bola, ele para de ter uma função de só drible e começa a ter uma função de armador do time. O Léo Fernandes que também faz essa mesma função de trabalhar melhor essa armação, de trabalhar
Ah, tá. Os especiais, tá? Só pra gente falar aqui. Arthur, tá? Arthur pode ser um especial também, que é mais por parte do Ganso, mas também ajuda, também bem ofensivo contra o JK, então seria um intermédio disso tudo. Então a minha menção rosa é pro Arthur. Mas voltando a falar. Desculpa, mas eu tô sempre colocando aqui. Perdão. É, o Léo Fernandes também é a mesma coisa. Ele também tem essa função de driblador, mas em diversos momentos ele pode também trabalhar como um meio armador, com a saída, por exemplo, do Ganso e até mesmo não ter ele, o Danielzinho. Ele pode servir como justamente isso tudo, né? Os dois trabalham dessa mesma forma, né? Como um ponta armador. E é um ponta que funciona justamente dessa maneira, né? De ser driblador, de realmente buscar um outro jogador. Você vê, por exemplo, que diversas vezes os gols que saem do Fluminense com esses dois, eles são muito bem trabalhados com esses dois logo no início. O gol, por exemplo, que o Cano fez na final da Libertadores foi com o Ares tocando pro Keno, o Keno tocando pro Cano e o Cano fazendo gol. Então eu acho interessante isso. Então colocar o Ares é interessante nesse time do. O Ares e o Léo, eles são interessantes somente nessas variações em que você tem pontas armadores desse time titular. Desse time de titular, Ares e Léo reserva. Do outro lado, né, pontas fixos que são realmente menos ativos justamente isso tudo. Eu colocaria o Isaac na reserva. O Isaac, que para mim seria um jogador interessante nesse time, seria até um diferencial que talvez pudesse entrar no jogo em algum momento. O Isaac, que é um jogador que um jogador que eu admiro bastante, é um cara que eu torço muito para que ele se mantenha justamente desse ritmo. Ele vai ser um dos melhores, ele vai ser um dos bons jogadores que o Fluminense vai ter. É claro que o Keno e o Ares não dão muita oportunidade para esse garoto entrar, mas eu gostaria de ver pelo menos um jogador pelo menos da base, pensando ali, por exemplo, como na volância o Freitas, que eu falei, pensando muito também no Isaac, como um cara que realmente pudesse remeter nessa base de Xerém. Dentre todos, o mais base mesmo é o Isaac. O Alexander já não é tão base, o André também não é tão base, o Martinelli não é tão base. Então ter algum jogador pelo menos que remeta justamente e comunique justamente assim, a gente tem base e a nossa base é muito boa, e ter o Isaac ali como exemplo seria interessante. Fora disso, né, o Keno também junta nisso tudo. O Keno também sabe, tá começando a aprender a trabalhar mais no meio, mas é um ponta fixo, é um ponta que realmente é um driblador também. É um cara que diversas vezes chama atenção pro lado dele. É um cara que, cara, quando eu vi que o Fluminense ia contratar ele, eu falei assim, cara, que bom que eles têm um cara que vai ser interessante, que vai trabalhar muito bem essa bola. No ponta do. Num destaque, numa menção rosa que eu vou trabalhar aqui também na ponta, é o Matheus Reis, que também poderia estar aqui, no lugar até mesmo do próprio Isaac. Matheus Reis, que diversas vezes está jogando bem como ponta, tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. É um cara que hoje é um destaque positivo do Fluminense na base e também ajudaria bastante nesse time titular no Fluminense. Nesse time futuro titular do Fluminense. Por fim, né, atacante, né, o centroavante do time, o Cano, simplesmente um cara que disputa com o Haaland de fazer mais gols, não à toa tem que estar aqui. É um cara que, sinceramente, é monstro. Eu não sei como que o Vasco perdeu esse jogador, mas eu gosto muito dele. Ele vai servir bastante nesse time, ainda mais em elencos que trabalham muito bem esse espaço mais de área, que é o que eu estou vendo no Al-Ittihad, no próprio Manchester City e no Al-Ahly. Você tem um jogador que ataca essas áreas e ataca muito bem, faz o gol por conta disso. O Cano faz isso muito bem. Igualmente disso, o Ione Gonçalves, que também faz um ataque muito bem à área. Os dois jogadores, realmente, eles têm gols em diversos momentos por conta disso, por conta desse ataque à área adversária. E os dois também podem ajudar bastante o próprio, especiais como o Ganso e o John Kennedy. Os dois, o John Kennedy, ele pode trabalhar mais como um meio armador pro Cano e pro Ione. O Ione
pode justamente também ajudar, justamente ele jogando mais na ponta. O Cano também, ele também se dispõe a jogar na ponta. Então, as variações que eles têm dentro do próprio jogo, o Cano já se vê como armador do time, o próprio Ione também armando bastante o time. O próprio gol que o Fluminense fez na final da Libertadores foi justamente isso. Foi o Ione tocando pro John Kennedy tocando pro Cano e Cano fazendo gol. Olha só como que é essa variação que a gente tem ali dentro. Dois jogadores que podem justamente distribuir ali o jogo, indo para vários lugares. E também, um destaque também que eu vou colocar aqui final, não vai ser o Lelê. Eu acho que o Lelê não tem qualidade suficiente. Quem teria qualidade suficiente está metendo 3 gols na seleção brasileira, que é o Cauã Elias. Que é um jogador, acho que para mim, ele vai ser o futuro do Fluminense. Esperem agora. Então, é isso. Esses são meus 23 jogadores. Eu sei que 25 minutos de vídeo é complicado, mas é justamente o vídeo que eu guardei bastante sobre isso. Então, a minha lista segue com, só para finalizar aqui, Diniz como técnico, Fábio, Pedro Rangel e Gustavo Ramalho como goleiros, laterais, Samuel Xavier, Guga, Diogo Barbosa e Marcelo, zagueiros, Nilo, Marlon, Felipe Melo e Thiago Santos, volantes, André, Alexander, Danielzinho e Martinelli, especiais, Ganso e JK, John Kennedy, pontas, Arias, Léo Fernandes, Isaac e Keno, e no ataque, como centroavante, Cano e Ione, com menções honrosas de goleiro, Vitor Eudes, de lateral, de esquerdinha, de zagueiros, eu coloquei zagueiro, David Braz, de volantes, Freitas, de especiais, Arthur, de pontas, Matheus Reis e de centroavante, Cauã Elias. Esse que é meu time ideal. Qualquer jogador que sair daqui machucado ou lesionado, essas menções honrosas entrariam ali dessa forma. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Eu sei que o especial foi bem longo, mas é sempre bom a gente comentar bastante sobre isso. Se inscreva no canal, faz o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, vi todos às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, talvez as pessoas pouco curtam, mas essa seria a minha lista. Saudações tricolores.